Aquelas pessoas não são consideradas como gente, entende? Olá, tudo bom com você? Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira. Muito obrigado por ter dado play e por ter começado a assistir esse vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou fazer uma análise psicológica de um filme, ao meu ver, um filme histórico. Um filme que marcou a época, que é o filme O Menino do Pijama Listrado. Eu já quero adiantar aqui para vocês que não tem como eu fazer esse vídeo, eu fazer essa análise psicológica mergulhando no roteiro e nos pontos psicológicos desse filme estando feliz. Eu não consigo estar feliz gravando esse filme porque esse é um dos filmes mais tristes que eu assisti em toda a minha vida. E por que é um dos filmes mais tristes que eu já assisti? Porque esse filme mostra, ao meu ver, o extremo da maldade humana. Mostra o que foi o nazismo. Mostra que o nazismo, que é o fanatismo político, o fanatismo religioso, ceifou vidas, ceifou sonhos, ceifou famílias, mostra o extremo. Então eu já adianto para vocês, começando na parte psicológica do filme, eu gostaria de já iniciar falando para vocês o que eu senti enquanto telespectador, a parte psicológica do telespectador assistindo esse filme. Os meus sentimentos principais foram tristeza, um sentimento de angústia muito forte e reflexão. Eu já quero perguntar para você, quais sentimentos você sentiu? Por que os fazendeiros andam de pijama? Eu vejo eles da minha janela. Então, se você quiser saber todos os pontos psicológicos que tem o filme O Menino do Pijama Listrado, se você quiser mergulhar na psicologia desse filme, faz o seguinte, assista esse vídeo até o final que eu vou contar tudo pra você. E se por acaso você é novo por aqui, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no meu canal, já vem aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Se inscreve e ativa o sininho. E se por acaso você gostar do meu conteúdo, se por acaso você quiser apoiar o meu canal, faz o seguinte, vem na opção seja membro do canal para apoiar, porque dá um trabalhão para produzir esse conteúdo, ou vem na opção valeu demais, beleza? E não tem como fazer uma análise psicológica desse filme sem falar da importância do personagem principal, do protagonista e dos pontos psicológicos do protagonista, que é o Bruno, o menino Bruno. E quando a gente fala do Bruno, nós temos que entender que ele é uma criança e ele está nas fases do desenvolvimento dele psicossocial, na fase do desenvolvimento emocional. Ele é uma criança em desenvolvimento, não só uma criança em desenvolvimento físico, mas também no desenvolvimento emocional. Quero ressaltar aqui uma característica psicológica muito grande no Bruno, mergulhando um pouco na mente do Bruno, da criança Bruno, é a ingenuidade do Bruno. O Bruno era uma criança e logo, se ele era uma criança, obviamente ele era ingênuo. Por que eu estou falando isso? Criança, o que é o papel de uma criança? É se desenvolver, é explorar, é brincar, é sonhar. E o Bruno fazia isso. Tanto é que o grande sonho dele era ser um explorador. Ele brincava de explorar, de ir até o jardim, de explorar. Esse é o papel de uma criança. Uma criança, quando ela está se desenvolvendo, nas fases do desenvolvimento dele, Piaget falou muito sobre isso. A criança vai procurar, vai explorar, é assim que ela aprende como o mundo funciona, como é o mundo em sua volta. Então ele explorava muito. E de certa forma, não só a vida do Bruno foi ceifada no final do filme, mas também a infância do Bruno, assim como de milhares de outras crianças durante o período do nazismo, foram ceifadas. E focando um pouco na ingenuidade do Bruno, era tão intrínseco e visceral, era tão verdadeiro a ingenuidade do Bruno, que muitas vezes ele não entendia o que estava, ele nunca estava entendendo o que estava acontecendo. Ele perguntava do que era aquele cheiro que vinha. Se vocês devem ter percebido que assistiu o filme, o que era o cheiro que vinha da chaminé, o cheiro ruim, que ele não sabia o que estava acontecendo, ele nem sonhava que eram corpos sendo queimados. Quando ele entrou no campo de concentração, uma parte que me chamou muita atenção foi quando ele passou pela cerca e ele perguntou pro Samuel, pro amigo dele, onde que ficava a mesa do café, porque ele tinha visto aquele vídeo enganoso, né, dos sargentos assistindo que os campos de concentração eram uma colônia de férias, ou seja, ele nunca tinha entendido. Então essa pureza e essa ingenuidade do Bruno foi uma das coisas mais ricas e o ponto psicológico mais rico do filme. Mostrou ali algo intrínseco e genuíno, completamente
verdadeiro. Nós podemos ir ao café central? Café? E ainda falando sobre a ingenuidade do Bruno, isso fica claro na amizade que ele desenvolveu com o Samuel, uma criança judia, e que mal a tem, né? Isso que eu mais gosto em criança, quando a criança ainda não desenvolveu a maldade e a briga que os adultos têm. Então a amizade deles foi autêntica, foi bonita, e ali a gente vê algumas emoções, alguns sentimentos, alguns pontos psicológicos que é muito legal. O carinho, o afeto de um pro outro, no momento em que o Bruno se preocupava em se arriscar e levar comida pro Samuel. Isso é cuidado, é carinho, isso é ponto psicológico. Também trago ponto psicológico muito forte, como o Bruno ficou sentido quando ele magoou o amigo dele, que ele entregou lá pro motorista da mãe dele, que tinha comida dentro de casa, como o amigo dele perdoa ele. Então esse vínculo de amizade deles, junto com as emoções de carinho, de afeto, de arrependimento quando magoa, é verdadeiro, é genuíno, é maravilhoso. Aqui também pode trazer alguns mecanismos de defesa, como o mecanismo de defesa sublimação, deslocamento, onde cada atitude deles tinha algum mecanismo de defesa trabalhando. Um belo exemplo é quando some o pai do Samuel, onde ele estava muito triste, magoado, e o Bruno tenta ajudá-lo. Bem interessante, né? Outro ponto muito interessante também é a relação entre o Bruno e o pai dele. E aqui eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar para vocês. A relação e o desenvolvimento do complexo de Édipo do Bruno frente ao pai é uma relação duvidosa, onde o Bruno muitas vezes colocou em xeque os sentimentos que ele tinha pelo pai dele. Inconscientemente, o Bruno não sabia mais o que ele sentia pelo pai dele ou quem era o pai dele, porque muitas vezes ele não sabia se o pai dele era uma pessoa boa. Como ele era ingênuo, ele não entendeu o quão mal o pai dele era. Ele não entendeu que o pai dele estava assassinando pessoas, estava queimando pessoas, estava envenenando pessoas. Ele não entendeu nada disso. Então, o Bruno, ele estava numa dúvida crucial. Inconscientemente, ele não sabia o que ele sentia pelo pai dele. Logo, ele não sabia se ele queria ser igual ao pai dele ou não. Inconscientemente, ele não sabia como elaborar o Édipo dele. Então, a relação do Bruno com o pai dele, a relação de Édipo deles, foi uma relação bem conflituosa. Afinal, quem verdadeiramente era o pai dele na cabecinha dele? Tem uma cena muito legal onde ele fala com o Samuel, que ele pergunta se o Samuel alguma vez ele já ficou em dúvida se o pai dele era uma pessoa boa ou não. E ficou claro também um mecanismo de defesa projeção, onde o Bruno projetou esse sentimento, onde ele não estava desenvolvendo carinho pelo pai dele, e ele projetou para o pai de Samuel, né? Ele usou também o mecanismo de defesa deslocamento aí. Por quê? Como ele não estava sentindo um afeto muito grande pelo pai dele, inconscientemente ele sentia culpa por isso, ele tentou buscar ajudar o Samuel a encontrar o pai dele e desenvolver um pouco de um afeto pelo pai de Samuel e pelo Samuel. Foi aí que ele foi buscar o pai do Samuel, foi ajudar o Samuel a ter o pai bom dele de volta, na ingenuidade dele. É aí que ele entrou nas câmeras lá e infelizmente aconteceu o que aconteceu. Ele é um homem bom? Nunca achou que ele não fosse? E por falar no pai do Bruno, eu gostaria de trazer também a hipótese diagnóstica do pai do Bruno. Isso mesmo. Qual é o diagnóstico dele? Qual é a hipótese diagnóstica dele? Ao meu ver, por tudo que se desenvolveu no filme, eu creio que ele tinha fanatismo político, obviamente, né? Por toda a questão nazista. Fanatismo religioso, não preciso nem explicar para vocês o porquê, né? Era um sargento nazista. E ele também tinha traços sociopatas, isso mesmo, alguns traços da psicopatia muito grande parecem nisso. Por quê? Uma pessoa que assassinou muitas pessoas, que tirou a vida de um monte de judeus, de famílias, de crianças, de idosos, que fez tudo o que ele fez junto com outras pessoas, independente do fanatismo dele, que fez tudo o que ele fez. E ele dormia, ele colocava a cabeça no travesseiro, em momento nenhum ele sentiu culpa. Isso mesmo,
Ele viu os judeus morrendo, ele achava, obviamente, né, por toda a história do nazismo, eles achavam que os judeus eram impuros, digamos assim, né? Mas, mesmo ele achando isso, ele vendo todas essas pessoas perdendo a vida, ele provocando isso, ele sendo uma figura que fazia tudo isso, e ele não sentia culpa, isso é um traço de psicopatia muito grande. E ao meu ver, sim, ele era um sociopata. Seu judeu cretino! Ralph! E ainda, falando sobre o pai do Bruno, um traço psicológico muito legal para trazer para vocês aqui, que me chamou muita atenção, é a relação do pai do Bruno com a mãe dele, a relação materna do sargento, né? Eu quero que vocês entendam uma coisa, toda criança, todo ser humano, todo adulto, ela é muito influenciada pelo meio onde ela vive. Você que está me assistindo, você influencia o meio onde você está, e o meio onde você está influencia você, através da cultura. Eu moro no Brasil, no estado do Paraná. A cultura de onde eu tô, da cidade que eu tô, influenciou um pouco no meu desenvolvimento. Isso é normal. E por que eu tô falando isso para vocês? Com o pai do Bruno não foi diferente. Ele tinha uma péssima relação materna. Tanto é que ficou claro isso desde o início do filme, que quando a mãe dele era completamente contra o nazismo. Falou isso na festa quando ele foi promovido, falou: onde foi que eu errei, por que eu coloquei uma roupa de soldado quando você era criança. Enfim, ali mostra que ele é uma criança que não cresceu num meio de carinho. Ele era desprovido de carinho e atenção da mãe dele depois que ele estava adulto. Possivelmente no desenvolvimento da vida dele teve muitos conflitos assim também. Ou seja, uma criança que não cresce com carinho, um pré-adolescente que não cresce com carinho, com atenção, com afeto, óbvio que ele já não vai ter muito esse sentimento por algumas pessoas. E ainda com fanatismo político, fanatismo religioso, vivendo no meio do nazismo, o que você vai esperar, né? E também fica claro o quanto ele tinha uma péssima relação materna. Por quê? Porque quando ele recebeu o telefonema que a mãe dele morreu, ele não ficou nem um pouco triste, ele não demonstrou tristeza da mãe dele morrer. Mais evidente ainda foi no velório da mãe dele, onde a mãe dele está sendo velada, e ele só se preocupa com a opinião do pai na morte da mãe, porque a mãe dele odiava o Hitler. Tinha uma carta do Hitler no caixão, no corpo da mãe dele. A mulher dele sapateava e falava que a mãe dele não ia gostar, e ele falou: não importa, o que importa é que o meu pai vai achar. Basicamente ele falou isso. Ou seja, falando de todo o desenvolvimento de afeto dele, da relação materna, se tem uma coisa que é importante no desenvolvimento de qualquer pessoa, é a relação materna e a relação paterna. E essa atitude é evidente o quanto a relação materna dele estava prejudicada e o quanto ele não teve nenhum sentimento de tristeza, de afeto ou de arrependimento quando a mãe dele morreu. Ele só se preocupava com o pai e com a carta do Hitler no corpo da mãe dele. Seu pai não pode colocar isso aí, sua mãe não ia querer. Mas ele quer. E por falar em mãe, já que a gente tá falando em mãe, eu gostaria muito de falar pra vocês de uma personagem muito interessante que traz alguns pontos psicológicos pra vocês, na mãe do Bruno, isso mesmo. O que eu vejo na mãe do Bruno? Ela era uma mulher muito reprimida. A sensação que eu tinha, as características psicológicas lá que eu tenho nela, era que era uma mulher muito reprimida, que vivia numa sociedade patriarcal, que queria se impor, se libertar e não conseguia. Na relação de ser uma mãe suficientemente boa, eu acredito que sim, né? Falando um pouco de Winnicott, trazendo aqui alguns pensadores para vocês da psicanálise, da psicologia, Winnicott, Melanie Klein, né? Falava um pouco sobre essa questão materna. Eu acredito que o desenvolvimento dela de mãe foi muito funcional, ela foi muito boa pro Bruno, né? Então ela desenvolvia carinho, afeto, ela tentava ser uma boa mãe pro Bruno. Mas o que me chamou mais a atenção dela foi o instinto materno. Tem uma coisa que eu acredito que só mãe sente, né? Por quê? Porque o vínculo mãe-filho é o primeiro vínculo, a primeira casa que todo mundo mora é a barriga da mãe. Ou seja, os primeiros sons que uma criança escuta é do batimento cardíaco da mãe. Ou seja, o vínculo materno é uma coisa muito, muito, muito forte. Uma coisa que só mãe e filho tem, né? Então, e o vínculo materno, né? Aquela coisa
genuína que tem entre mãe e filho aconteceu no filme. A mãe dele sentiu a morte do filho. A cena mais forte que eu vejo do filme é a hora que ela tá no lado de fora do campo de concentração, que ela sente que o filho morreu. Ela sente, ela escutou o grito do pai, né, gritando o Bruno, mas ela sentiu no coração que o filho dela morreu. Ninguém falou que o filho dela tinha morrido. Ela caiu desesperada porque ela sentiu a morte. Se tem uma coisa mais emocional que isso, mais psicológica e mais verdadeira, eu desconheço, que é o instinto materno. Olha que legal essa cena, né? Mas é isso aí, espero muito que você tenha gostado desse vídeo, dos pontos psicológicos que eu trouxe aqui pra vocês. Se você gostou desse vídeo, se você gostou do meu trabalho, se você quiser conhecer um pouco melhor o meu trabalho, ou se você estiver precisando de psicólogo, quiser contratar psicólogo, se você quiser fazer terapia, eu tenho uma ótima notícia pra você, eu mesmo posso ser o teu psicólogo. Como isso funciona? É simples, vai lá no Instagram, no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira, me siga lá no Instagram e me mande um direct lá, me siga no Instagram e me manda um direct, fala que você está precisando de ajuda, que você quer marcar uma consulta, que eu mesmo vou te responder, a gente pode marcar uma consulta online, beleza? Me manda lá, Leonardo F. Teixeira, tá bom? Não sai desse vídeo antes de comentar aqui pra mim, você gostou desse vídeo, você gostou do filme O Menino do Pijama Listrado, tem algum ponto psicológico que você percebeu e eu não? Você gostou da análise que eu fiz? Sim ou não? Comenta pra mim aqui embaixo, tá bom? E além disso, se tiver algum filme, algum filme que você queira indicar pra eu fazer uma análise psicológica, comenta pra mim aqui embaixo. Se o filme for bom, eu vou assistir e faço uma análise psicológica, beleza? Indica aqui. Não sai desse vídeo antes de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E é óbvio, vem ser membro aqui do canal ou vem na opção Valeu Demais para apoiar o meu trabalho. Um grande abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.